Bom dia a todos e a todas. É com muito entusiasmo que abrimos aqui esse painel, esse evento, Inovação a partir da Biodiversidade, um, mais um trabalho dentro de, de uma programação da Bifina de trazer assuntos que são de interesse do segmento e da sociedade brasileira. A Bifina, ela tem 37 anos, agora esse ano completamos 37 anos de existência e ela tem uma história muito aguerrida em relação a esse tema, né? Nós temos uma história que pode ser um pouco contada aqui durante esse evento, mas a minha missão aqui é fazer essa abertura bem rápida, porque temos aí um painel de especialistas no assunto, e desde já agradeço muito a Carla, ao Igor e ao Cristiano, que serão devidamente apresentados mais à frente, e já faço aqui uma convocação à nossa diretora da área de biodiversidade, a Cristina Hopke, que levará a cabo essa tarefa de apresentá-los, e a nossa consultora da área de biodiversidade, inovação e patentes, Ana Cláudia Oliveira. Desejo um bom encontro. Eu acho que nós temos um espaço, nesse momento no Brasil, para discutir em profundidade esse tema. Esse tema tem importância dentro do aspecto da inovação. A inovação, ela é uma ferramenta importante, né, para que as indústrias brasileiras possam galgar outros patamares dentro do segmento farmacêutico e farmacêutico. Então, eu acho que teremos uma gama de temas importantes para serem discutidos. Então, Cristina, já passo a você imediatamente aí para que você possa dar andamento a esse trabalho. Um bom trabalho a todos e, novamente, muito obrigado a vocês e a todos os participantes do nosso evento. Bom dia a todos e a todas. Obrigada também, Bezerra, pela introdução, né? É sempre um prazer estar aqui com a Bifina falando desse tema tão caro e importante para o Brasil. Eu vou ser breve, eu vou trazer só informação sobre uma iniciativa brasileira que está contando aqui com o apoio da Bifina na divulgação, contou também com o apoio da Bifina na parte de propriedade intelectual, na figura da Ana Cláudia Oliveira, que está aqui, vai coordenar a mesa conosco, só passar essa informação aqui, porque é um convite a quem está nos assistindo a participar. Eu acho que vocês estão vendo a tela? Sim. Tá ótimo, gente. Então, isso aqui é uma iniciativa brasileira. Eu estou aqui também representando a Centroflora, que foi parte do nascimento, mas não é uma plataforma ligada à Centroflora. Ela hoje assume um caráter de fundação e ela foi pensada de brasileiros para brasileiros, né? Para que a gente possa pensar grande, pensar fito e pensar no nosso país como um player importante na geração de propriedade intelectual, não só para o Brasil, mas para o mundo a partir da nossa biodiversidade. Então, essa plataforma ela é desenhada de forma a acelerar e permitir que as pesquisas da biodiversidade, boas pesquisas, se tornem inovações em fito. Então, a gente sabe que o portfólio brasileiro de fitoterápicos é pequeno em relação à nossa biodiversidade, a gente tem décadas de investimentos em pesquisas distribuídas pelo Brasil todo, né? E uma dificuldade de integrar essas pesquisas com o setor produtivo, não pela interação entre indústria e academia, mas pela falsa impressão de que desenvolver um fitomedicamento inovador é fácil. É difícil, é complexo, é padronizar a natureza, né? Tem questões de segurança, eficácia, qualidade que precisam ser seguidas, e a plataforma se propôs a isso, então, em criar uma comunidade que foque nesse tema, fortaleça, onde as pessoas possam se encontrar, que traga eficiência e eficácia no desenvolvimento de fitoterápicos através de um roteiro de desenvolvimento que está dividido nos níveis de maturidade tecnológica, né, que é um conceito bastante utilizado pelas instituições de fomento, e é um roteiro que gera confiança, porque é um roteiro validado pela Anvisa, de forma tal a permitir que a pesquisa ela prospere dentro do arcabouço regulatório que vai permitir o registro do novo medicamento,
reduzindo assim os riscos do investidor. Então, fica aqui um convite a todos os cientistas, acadêmicos, detentores de conhecimento tradicional que queiram cadastrar os seus projetos, né, nessa plataforma, venham participar dessa iniciativa conosco. O roteiro é aberto, é livre para todos, engloba questões de acesso e repartição de benefício, questões de propriedade intelectual, de escala, várias questões tecnológicas, validação clínica, tudo o que você gostaria de saber sobre o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico inovador está lá. Ela promove conexão entre proponentes e investidores e traz visibilidade e liberdade de negociação. Então, ela está aberta hoje para que pesquisadores e startups cadastrem seus projetos. Em breve, a gente vai ter prestadores de serviço do setor conosco. A gente entende que é uma ferramenta útil para órgãos de fomento, né, e as agências, justamente por ter esse roteiro, por conseguir calcular automaticamente o nível de maturidade tecnológica dos projetos que se inscrevem, né? E é uma ferramenta útil para prospecção de projetos inovadores por parte de investidores do setor produtivo. Aqui é a carinha dela, então, né? Ela não lida com informações confidenciais, isso é super importante deixar claro. Quando você cadastrar o teu projeto, você vai responder o roteiro sim ou não, em quais tarefas você já caminhou dentro do seu projeto, e você não precisa abrir informações confidenciais, apenas a área médica, né, para a qual o teu projeto está voltado, e se tiver patente, claro, você pode mencionar a espécie, mas se não tiver, não é necessário. E para quem está buscando projetos, você pode filtrar projetos de seu interesse a partir da indicação terapêutica que você busca dentro do seu portfólio. E para a indústria que está prospectando, para o investidor, ela abre um mapa já de tarefas das grandes eixos transversais do desenvolvimento do medicamento fitoterápico, organizados nos níveis de maturidade tecnológica. Então, você passando o mouse em cima, você consegue ver qual tarefa está completa, qual não está, e o nível de maturidade tecnológica do projeto, quanto ainda falta para ele chegar no mercado. De participantes, a construção dessa iniciativa, então, foi uma junção do Grupo Centroflora com a Fiocruz, em especial Farmanguinhos, né, a equipe ali de produtos naturais, trabalhou quase um ano e meio montando esse roteiro. O Instituto Stella, que foi responsável pela criação da plataforma Lattes, fez a programação da plataforma, e hoje a Biominas faz a gestão da plataforma, então, que, como eu falei, tem um caráter de fundação, né? E a gente pode contar, né, com um presente para todos, esse apoio técnico da Anvisa na revisão do roteiro. E a última boa notícia que eu quis dar, né, o conhecido prêmio da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o prêmio Pio Correia de Inovação em Biodiversidade, a gente teve a honra de ter a academia do nosso lado agora, para a segunda edição desse prêmio, e as inscrições continuam abertas, foram prorrogadas e vão continuar abertas até 31 de agosto, está aqui o link. Fica o convite para participar dessa iniciativa incrível aí da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E aqui eu vou deixar, vai estar gravado aqui o passo a passo, né, de como fazer a sua inscrição no Prêmio Pio Correia, super fácil, 3 etapas. Aí acessa o link do InovaFito Brasil, clica no banner do prêmio e clica em realizar inscrição. Então, acho que era esse o recado, e aqui fica também o link para a inscrição geral da plataforma. Então, eu vou deixar aqui a palavra, então, com a Ana Cláudia. Ana, você vai apresentar os nossos ilustres palestrantes e coordenar a mesa, então uma honra aí passar para você, e obrigada mais uma vez pela iniciativa do evento e pelo espaço aqui para a gente poder falar do InovaFito e do Prêmio Pio Correia. Obrigada, Cris. É uma delícia ver esse projeto nascendo, né? Saindo do papel, né? Trabalhou tanto tempo, várias mãozinhas ali, né? E é muito bom ver isso e vir à tona, e eu acho que é muito importante tanto para pesquisador quanto para empresa que não tem muito conhecimento de propriedade intelectual, não tem muito conhecimento de onde, em que pé que está a sua pesquisa, a sua inovação. Então, ali pelos TRLs, ele consegue mapear. Até quem não entende, quem não sabe o que é um TRL,
consegue se achar ali. Então, eu acho fascinante. Visitem e se inscrevam. Bom, então gostaria de dar boas-vindas aos participantes do webinar, tanto na condição de ouvintes quanto os palestrantes, e dizer que esse evento ele faz parte de uma série de encontros que a Bifina tem promovido ao longo desse ano. Cada tema abordado pela nossa entidade será dedicado periodicamente a um debate virtual, e hoje o tema, né, como todos sabem, é inovação a partir da biodiversidade. Bom, então, para dar início, eu gostaria de apresentar a Carla Reis. Ela é graduada em Ciências Econômicas, com mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia, ambas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, dedicou-se a temas relevantes na área de saúde, indústria farmacêutica e biotecnologia. Atualmente, Carla ocupa o cargo de chefe do Departamento do Complexo Industrial da Saúde e de Serviços do BNDES. Carla fará a apresentação sobre o tema Contribuições do BNDES para a utilização industrial da biodiversidade na saúde, estímulo à inovação e ao desenvolvimento sustentável. Carla, peço que fique atenta ao tempo previsto para sua palestra de 20 minutos. A palavra é sua. O som. Ainda não. Me ouvindo? Agora sim. Sempre acontece isso, peço desculpas. Bom, então, queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a Bifina pelo convite para estar aqui, cumprimentar todos os colegas que estão aqui também hoje nessa discussão, nesse debate super importante aqui para o desenvolvimento da indústria de saúde no Brasil. E cumprimentar também a audiência, né? Agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, vou tentar colocar aqui para compartilhar. Comento. Conseguem ver? Sim. Bom, então, o nosso desafio aqui, né, é tentar falar sobre a biodiversidade no complexo industrial da saúde, né, as ações do BNDES, aqui também dentro desse contexto, voltadas à inovação e desenvolvimento sustentável. Carla. Eu vou fazer uma pequena contextualização, né? A gente, aqui no BNDES, esse é um slide que a gente usa muito, né? De saúde, visão de saúde como desenvolvimento. Saúde é essa área privilegiada que, além de ser uma necessidade humana básica, né? Tem um impacto social gigantesco. Ela também tem, né? Pela área das indústrias, a capacidade de gerar e difundir tecnologias, além de impactar fortemente o emprego. Então, a gente cada vez mais considera uma área privilegiada para a promoção do desenvolvimento, de políticas voltadas para o desenvolvimento. Recentemente, né, a gente tem no novo governo voltado aqui a tentar buscar trazer novamente uma política industrial, né? Então, a nova política industrial, ela hoje está toda desenhada a partir do arcabouço de missões, né? Então, não apenas desenvolver a indústria A ou a indústria B, sem ter uma conexão com objetivos mais amplos da sociedade. Essa política, então, ela tem a sua governança dada no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, secretariado dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E uma das missões elencadas, né, como prioritárias pelo CNDI para a nova política industrial é justamente a área da saúde. Então, a missão de saúde, ela preconiza, né, que a gente possa conseguir ter um complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. E dentro da missão, a gente tem 5 objetivos específicos, né? Desenvolver tecnologias, adensar a produção nacional para reduzir a dependência externa, ampliar o acesso à saúde, pesquisa e desenvolvimento em tecnologias ligadas a doenças endêmicas e negligenciadas. Terceiro objetivo, que é voltado para tecnologias da informação e comunicação,
e um outro, né, de fortalecer a capacidade de pesquisa clínica e pré-clínica, mas a gente ficou com um objetivo, né, um desses objetivos que tem tudo a ver com a questão aqui da biodiversidade, né? Então tá assim, destacado dentre os objetivos da missão de saúde no CNDI, liderar os elos das cadeias produtivas da saúde intensivos no uso sustentável e inovador da biodiversidade. Então, só para colocar a importância, né, que o tema da biodiversidade ganha agora no bojo dessa nova política industrial. Então, voltando um pouquinho aqui para o BNDES, né, a gente já desde 2016, a gente trabalha aqui, esse departamento que eu chefio, estou atualmente chefiando, e desde 2016 a gente trabalha com toda a área de saúde de forma integrada, então nós apoiamos com crédito tanto os serviços de saúde, e aí podem ser entes públicos, terceiro setor, concessionárias privadas de serviços públicos, e até prestadores de serviços com fins lucrativos também. Tá? E na Carla, parte... Oi? deixa eu te interromper só um minutinho. Sim. Você consegue colocar no modo apresentação? Ah, desculpa. Perdão. Ótimo, obrigada. Na parte de indústria, né, toda a indústria farmacêutica, de equipamentos e materiais médicos, laboratórios públicos e também temos algum apoio a instituições de pesquisa e universidades. Então, aqui dentro das prioridades do BNDES, né, a questão da ampliação do acesso à saúde de qualidade, ela é o nosso norte principal, e dentro, né, para conseguir ampliar esse acesso à saúde, a gente tem como subobjetivos, né, ampliar a participação da produção e da inovação feitas no Brasil, no mercado brasileiro, e melhorar a qualidade de integração dos serviços que atendem o SUS. E a gente tem também essa visão de futuro, né, onde a gente coloca assim, principais temas ou questões que a gente gosta de destacar como sendo importantes para esse desenvolvimento futuro, e aqui à esquerda, né, lá e na parte de baixo, a gente destaca aqui a biodiversidade como um vetor de uso sustentável da floresta em pé. Bom, né, a gente tem uma reflexão que já tem algum tempo, né, sobre a importância da questão da biodiversidade. Acho que a gente, enfim, vimos acompanhando o tema, né, e tentando sempre pensar em novas maneiras de apoiar aqui o setor, né? Por que isso? A gente enxerga que e a pandemia deixou isso muito evidente, né? A importância de a gente ter uma forte base produtiva, né? Então, a gente tem uma indústria farmacêutica forte no Brasil, mas toda a parte de fornecimento de insumos, para essa indústria, dos próprios princípios ativos, ela tem muitas fragilidades ainda, né? E a biodiversidade, ela aparece como uma possibilidade de fortalecer toda essa cadeia a partir da sua base. Então, deixa eu colocar... Ai, meu Deus, foi... a gente tem dois caminhos, né, do uso possível da biodiversidade, uma possibilidade, né, como fonte de inspiração, quando a gente tem aqui a sintetização ou uma produção com uma plataforma biotecnológica daquela molécula, né, para uso depois na indústria farmacêutica, ou o uso da substância da forma como ela é produzida pela natureza, né? E isso via desenvolvimento de cadeias de extrativismo ou de agricultura e padronização de extratos e extração das substâncias. O Brasil, ele se coloca como um país estratégico nesse tema, né? A gente tem o maior número de espécies diferentes catalogadas no mundo. Somos o segundo maior em número absoluto de espécies endêmicas, 7 ecossistemas, né, 2 deles exclusivos do Brasil, diversos biomas de transição. Então, seria natural que a gente
pudesse, né, ter uma liderança, uma proeminência maior aqui no uso da biodiversidade, seja na área farmacêutica, seja em outras áreas, né? Como é que a gente pode converter esse potencial, né, da biotecnologia, desculpa, da biodiversidade em inovação? A gente, obviamente, precisa ter todo um ecossistema, né, que tenha as etapas tanto de prospecção tecnológica, né, o drug discovery, uma boa integração entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. A própria pesquisa clínica, né, precisa ser fortalecida, e o investimento em inovação da própria indústria ser, né, cada vez mais voltado também para o desenvolvimento de produtos da biodiversidade, né? Como fortalecer esses elos, né? Uma das questões que a gente considera muito importante é a integração e articulação de políticas públicas. Então, acho que nesse ponto é muito importante a gente voltar a ter uma esfera de coordenação da política industrial, né, na forma do CNDI, como está colocado nesse momento, porque é um espaço onde a gente pode reunir as diversas instituições relevantes, né, das políticas públicas para o setor, seja aspectos regulatórios, sanitários, propriedade intelectual, financiamento. Claramente, a gente destaquei aqui o financiamento porque é o nosso tema, né? E vou falar um pouquinho mais desse aspecto. Então, aqui assim um pouquinho sobre o BNDES, né? A gente tem vários perfis diferentes de instrumentos de apoio, né? Então, a gente tem o apoio que a gente chama de não reembolsável, ou grants, né? Onde a gente utiliza recursos oriundos do lucro do BNDES, e a gente tem aqui de atuação aqui específica na área de saúde o Funtec, que é o nosso fundo tecnológico, temos também o fundo socioambiental. Normalmente a gente tem, né, a nossa atuação com esse tipo de produto, ela é um pouco mais restrita, porque obviamente é um orçamento menor, né? Então a gente costuma atuar com temas e projetos específicos. Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. Tá? Temos também os instrumentos de capital de risco, que são conduzidos pela BNDESPAR, que é o braço de participações acionárias do BNDES, na qual a gente tem a possibilidade de participação acionária direta nas empresas, né? Também investimentos nas empresas via fundos de investimento. Aí essa participação direta ela ficou um pouco stand-by nos últimos anos, mas já foi declarado, né, que há um desejo da administração atual do BNDES de voltar a fazer aportes da BNDESPAR e tentar identificar teses de desenvolvimento importantes que possam ser apoiadas com recursos via equity. E temos também aqui o BNDES Garage, né, que é uma ferramenta mais nova que nós desenvolvemos para voltar da aceleração de startups. Tá? Além disso, os instrumentos tradicionais de crédito, a capacidade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos, inovação e exportação. Bom, no bojo toda essa discussão aqui da nova política industrial no CNDI, a gente teve uma autorização para utilizar a taxa referencial, a TR, como base para custo base de apoio a projetos de inovação. Isso é muito importante, que nos últimos anos, desde 2017, né, quando passou a vigorar a TLP como taxa base, né, das operações de crédito do BNDES, a gente ficou com poucos instrumentos para fomentar atividades mais nobres, de maior risco, né? Então, o uso da TR vai ser bem importante. Tem um orçamento previsto de 5 bilhões por ano, né, no período 2023-26, o que os focos de apoio serão alinhados com as missões do CNDI. Tá? A gente estava aguardando essa regulamentação do uso da TR, e ela foi dada na última reunião do CNDI no dia 24 agora, de agosto, e agora a gente está fazendo o trabalho, né, que internamente
montar a nossa política operacional que possa refletir essas novas condições. A expectativa é que até o final de setembro a gente já tenha essa política de pé e possamos começar a rodar o apoio à inovação já com esse custo. Tá? Aqui falando um pouquinho do BNDES Garagem, né, que eu tinha destacado, o BNDES Garagem, ele é esse programa de aceleração, as principais parceiras, né, que nos ajudam nessa missão aqui são a Artemisia, o Aira e a Liga Ventures. O programa ele tem, né, ele é quase como uma consultoria, né, a gente tem a mentoria de funcionários, né, do banco, a gente ajuda a empresa a tentar organizar seu plano de negócios, definir metas com reuniões periódicas, definição de objetivos, validação do modelo de negócio, né? E, enfim, também acho que tem um papel importante que é sempre mencionado pelas empresas que participam desse programa, são as conexões que o BNDES consegue proporcionar com parceiros, potenciais investidores, né? Enfim, potenciais clientes, né, que são, às vezes, clientes do BNDES. Então, um programa que tem sido super importante aqui no desenvolvimento das startups. A saúde, ela foi, né, tanto no ciclo 21 quanto no ciclo 22, ela foi um dos temas, né, a gente tem temas selecionados, a saúde foi um dos temas e deve continuar sendo, pela sua importância e por ter um volume grande de empresas, né, de startups nessa área, principalmente não tanto no hard tech, né, mais aquela coisa de saúde digital, mas sem dúvida é um setor bem importante aqui para as startups. Aqui alguns números do programa, né? Então, mais de 300 conexões geradas com empresas, 14 MVPs lançados, né? 23 milhões em investimento e captação a partir desse contato, né? Desse processo de aceleração. Enfim, acho que depois a gente pode disponibilizar aqui esses dados também, era só para dar uma ideia do programa, né? Então, ao longo desses 2 anos, praticamente 90 startups aceleradas. Aqui um pouquinho sobre a carteira de fundos, né, de capital de risco. O BNDES tem mais de 25 anos de atuação nessa área, né? Ele teve e tem ainda um papel relevante nesse desenvolvimento do mercado de fundos, né? Hoje a gente tem 48 fundos ativos, divididos aqui dessa forma, 6 de seed capital, 12 de venture, 20 de private equity, 8 fundos de crédito e 2 FUNCINES, que é um tema mais específico, né? O nível de participação do BNDES ele pode variar, né? A gente busca sempre reduzir o nosso nível de participação, trazendo outros investidores também para os fundos. Bom, aqui uma passada rápida sobre o não reembolsável, né? Nosso fundo tecnológico, voltado ao desenvolvimento tecnológico e inovação, a gente, de forma direta, né, a gente atua com projetos maiores, mais estruturantes, alinhados a políticas públicas, mas a gente tem uma modalidade de repasse para a Embrapi, né, que eu queria falar um pouquinho aqui também, e dentro esse repasse para a Embrapi, que ele engloba diversos setores, a gente tem um foco específico em saúde, né, que é o desenvolvimento de tecnologias e processos que possam ser incorporados pelo SUS. O programa do BNDES Embrapi se chama Inova Mais, né? Então, a gente tem aqui 20 milhões disponibilizados, né, para serem repassados pela Embrapi ao setor produtivo, enfim, na verdade, para as ICTs que realizam projetos em cooperação com o setor produtivo, tanto na área de novos medicamentos, fármacos, biofármacos, dispositivos médicos e IFAs. Aqui tem um panorama das unidades Embrapi habilitadas, né? Porque como é que funciona esse processo? A Embrapi ela já tem unidades credenciadas para lidar com temas específicos. A gente, a partir da demanda, né, da identificação de demandas de projetos,
essas unidades pré-credenciadas da Embrapia, elas são habilitadas para operarem no âmbito do nosso contrato. Tá? Então, aqui a gente tem hoje a CIEMP, Cimatec, CNPEM, Instituto Eldorado, ISE Biosintéticos, IPT Materiais, IPT Bio, Inatel e a UFMG. Vocês podem ver que tem tanto instituições tanto especializadas mais na área de digital, né, de tecnologias de informação e comunicação, que tem muito impacto aqui para equipamentos de saúde, como também outras na área de química, biotecnologia, voltadas para desenvolvimento da indústria farmacêutica, né, e de IFAs, enfim, biodiversidade. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço aqui o convite mais uma vez, fico à disposição para tirar dúvidas, e é isso. Espero que a gente possa ver o crescimento dos investimentos na área de biodiversidade e o crescente desenvolvimento de inovações a partir da biodiversidade no Brasil. Obrigada. Bom, obrigada, Carla, pelas valiosas contribuições ao tema. Acho que eu estava olhando aqui o público, realmente o público é um público que está sempre presente nessa discussão de biodiversidade, de bioeconomia. Então, acho que é muito importante tudo que você falou, esse convênio com a Embrapia, as facilidades que tem, né, para hoje em dia conseguir inovar nesse tema, né? Então, antes de anunciar o segundo palestrante, informo aqui todos que nos assistem, nós já estamos com uma audiência de quase 90 participantes, que as perguntas que forem registradas no chat serão respondidas ao final das apresentações, respeitando o horário de término do evento previsto para meio-dia. Tá? Não deixe de se identificar ao registrar a sua pergunta, porque muitas vezes o nome é um pouquinho diferente do nome da pessoa, então às vezes a gente não consegue identificar. Bom, vamos dar continuidade apresentando o segundo palestrante do dia, o Igor Bueno. Ele é doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Econômicas pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador afiliado ao Centro de Pesquisa e Inovação, Circle, da Universidade de Lund. Desde 2008 está na FINEP e atualmente é gerente do Departamento de Saúde. O Igor fará a apresentação sobre apoio da FINEP à utilização sustentável da biodiversidade em inovação tecnológica e desenvolvimento industrial no Brasil. Peço novamente que fique atento ao tempo previsto para sua palestra, 20 minutos. A palavra é sua, Igor. Obrigado, Ana, pela apresentação. Muito obrigado também à Bifina pelo convite de participar desse webinar, Inovação a partir da Biodiversidade. Saudar aqui meus colegas de painel, Carla, Cristina, Cristiano. Também saudar a nossa audiência, quase 90 pessoas participando desse webinar. Vou compartilhar aqui a apresentação e controlar meu tempo aqui para não estourar. Bom, falar um pouco então do papel. Tá aparecendo a apresentação? Tá direitinho? Tá, Sim. né? Tá bom. Um pouco da visão da FINEP, o que a FINEP trazer algumas contribuições para essa questão do financiamento da inovação para a biodiversidade brasileira. Deixa eu passando aqui, calma aí. Agora vai. Agenda rápida do que eu organizei aqui para essa fala. Primeiro, trazer um pouco o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a FINEP, nesse fomento da pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Depois, algumas novas oportunidades e construção institucional, e propriamente falar do financiamento da inovação da biodiversidade. Então, sobre o FNDCT, a gente teve recentemente a recomposição integral dos recursos, né? O FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do qual a FINEP é a Secretaria Executiva, né? Executa esses recursos, não só os não reembolsáveis, mas o reembolsável também. E a gente teve recentemente, nos últimos meses, essa recomposição desses recursos. Isso é fundamental, é um fundo extremamente importante, estratégico para financiar a ciência, tecnologia e inovação no país. E nos últimos anos ele vinha sempre sendo contingenciado, historicamente ele é contingenciado, a arrecadação dele não condiz com o que ele deveria ser executado.
mas esse ano a gente tem um fundo totalmente disponível, sem contingenciamento para ser executado. Isso é fundamental, pois ele é um importante ator de financiamento da ciência, tecnologia e inovação. Aqui só a trajetória dos últimos meses, né? A projeção de receita, de arrecadação do FNDCT, o quanto que ele é relevante, né? Arrecadar quase 10 bi, o quanto que é a projeção e o quanto ele tem sido de fato, né? A arrecadação do FNDCT se dá por meio, com base nas receitas, oriundas de contribuições de empresas, basicamente, né? Então, essa arrecadação depois é direcionada para apoiar os projetos não só de crédito, mas os não reembolsáveis também. Um pouco da trajetória do FNDCT, que é fundamental nesse apoio, desde a sua criação em 65, até a criação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2015, que foi fundamental, até chegar na promulgação da Lei Complementar de 177, que transformou o FNDCT em fundo contábil e financeiro, vedando o seu contingenciamento. Acho que aqui é um marco bastante importante. Aqui a gente vai conseguir ter previsibilidade, né, continuidade orçamentária e de recursos, que é algo fundamental quando a gente está falando de projetos de inovação, projetos que envolvem risco, envolvem incerteza. Então, ter previsibilidade que no próximo ano, nos próximos anos, o recurso existirá e ele não será contingenciado, é fundamental para que a pesquisa aconteça, para que o projeto de inovação aconteça. Então, acho que essa é uma vitória da ciência brasileira, da ciência, tecnologia e inovação brasileira, de conseguir essa continuidade e a perenidade dos recursos de ciência e tecnologia nos próximos anos. Um pouco da FINEP, como é que a FINEP opera os seus instrumentos? Ela tem um portfólio bastante diverso de apoio à inovação, à ciência também. Então, a gente opera com financiamento não reembolsável, as ICTs, que não tem retorno esses recursos, são para ICTs públicas e privadas, sem fins lucrativos. A gente tem outro mecanismo de capacitação e premiação, de ações de suporte e reconhecimento de esforço a inovadores, são prêmios de inovação. A gente tem também aquisição de instrumentos conversíveis em participação no capital social, opções de compra, que a gente opera isso com as nossas startups. Investimento em FIPs, de fundo de investimento e participação, que a gente investe em empresa por meio desse fundo, no qual a FINEP participa como co-investidora. O crédito tradicional, financiamento reembolsável para empresas, que a gente opera também com a taxa, com a TR, né, com a taxa referencial. A subvenção econômica, que é um instrumento mais nobre para apoiar principalmente etapas de maior incerteza do desenvolvimento tecnológico. Então, é o recurso que vai para a empresa, o não reembolsável, né, o conhecido também no mundo todo como os grants, né? Então, a FINEP opera esse recurso desde 2006. Os financiamentos não reembolsáveis com recursos privados e incentivos, a FINEP operando recursos de terceiros, também é uma outra modalidade, e FIPs exclusivos. A FINEP também tem alguns fundos de investimento e participação, no qual é a única cotista. Então, a gente tem um portfólio bastante considerável de programas, de ações, de instrumentos para apoiar desde a startup, microempresa, passando pela pequena, média grande, até a grande empresa. Uma série de programas, o FINEP Nova, os nossos recursos descentralizados, o FINEP Aquisição Inovadoras, que é relacionado à aquisição de equipamentos, até a chegada do crédito. E como é que a gente avalia esses projetos de inovação, né? Basicamente, a gente olha o grau de inovação e a relevância da inovação. A gente coloca nesse eixo, né? Olhando primeiro a inovação, a avaliação do ineditismo, o nível de aprimoramento da solução, a incerteza tecnológica, a qualificação da equipe e parcerias, e a relevância também, quanto o projeto que a empresa ou a instituição submete na FINEP, o impacto para a empresa no mercado, as externalidades ambientais, a questão da internacionalização. Então, montar esse balanço entre grau de inovação e relevância de inovação, e quanto maior o grau de inovação e maior a relevância, melhores serão as condições, melhor aquele projeto será entendido pela FINEP como mais inovador e mais relevante e merece o melhor incentivo, o melhor apoio de recursos para executar o desenvolvimento proposto. E aí aqui eu trago uma chamada de subvenção econômica em fluxo contínuo. Então, é uma chamada que foge um pouco do tradicional que a FINEP sempre operou, que é de comercialização de propriedade intelectual.
É uma chamada de subvenção econômica que as empresas podem testar viabilidade de produtos, processos e serviços inovadores baseados em patentes e outros ativos de propriedade intelectual. Então, em fluxo contínuo, a empresa pode entrar a qualquer momento e solicitar esse recurso. Basta que ela realize uma prova de conceito e demais atividades para testar a viabilidade da tecnologia, ou seja, a empresa vai na ICT para pegar aquela patente que está, às vezes, na prateleira, sem uso, sem uma destinação, e faz uma parceria com a ICT, a empresa capta esse recurso com a FINEP, um projeto entre 1,5 milhão e 5 milhões, aqui eu estou falando, mais uma vez, de subvenção econômica, de grants, para realizar a prova de conceito. Então, tentando integrar a empresa com a ICT, uma lógica um pouco invertida do tradicional ICT-empresa, que a FINEP sempre operou, mas é a empresa indo até a ICT e captando uma patente que está lá. Então, como eu disse, isso está aberto, é fluxo contínuo, só entrar no site da FINEP, preencher a proposta, preencher o formulário e encaminhar, caso tenha esse arranjo, né, de empresa ICT com uma patente relevante. E aí o efeito do apoio da FINEP, isso aqui é um estudo feito da FINEP, da Unicamp, né, de um grupo de pesquisa da Unicamp, o quanto que o apoio da FINEP, qual o impacto desses recursos que a FINEP coloca no mercado, né? Geração de emprego, não só indicadores positivos no pessoal dedicado a P&D, empregos com maior diferencial de remuneração, quantitativo de patente no LAT, média por projeto. Então, a gente conseguiu identificar, a partir desse estudo, uma série de resultados positivos relacionados ao apoio da FINEP, o que ele é possível causar, né? O quanto a gente coloca de recursos não reembolsáveis, subvenção e financiamento, e alguns indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Então, traduzindo e trazendo um efeito positivo para esse apoio. Aqui também comparando um pouco da carteira da FINEP com um pouco também mostrando os resultados, o impacto dos recursos da FINEP, do apoio da FINEP, comparando a carteira da FINEP com a Pintec, né? Com a última Pintec que a gente tem, que é de 2017. Então, a gente vê que os projetos apoiados, aqui somente os projetos de crédito, né? De recursos reembolsáveis, os projetos apoiados pela FINEP têm um perfil de inovação mais avançado que a média de inovação nacional, comparando sempre com a Pintec de 17, ou seja, esses projetos que a FINEP apoia são novo para o mundo ou novo para o Brasil, de acordo com os próprios indicadores que a Pintec utiliza, tem um percentual muito maior do que a média da Pintec. E quando a gente olha a intensidade em P&D, que é a receita líquida de vendas, os gastos de P&D sobre receita líquida de vendas, a gente vê que os projetos em geral são mais intensivos em P&D e geram inovações a nível nacional e mundial. E aí, voltando um pouco na questão do FNDCT, o quanto é importante esse fundo para financiar a ciência, tecnologia e inovação, a gente vê que o retorno do empréstimo da FINEP para a arrecadação da FNDCT é algo bastante relevante também, ou seja, a FINEP empresta o recurso para as empresas devolvem para a FINEP remunera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Então, o retorno dos juros e amortização feito pela FINEP pelos empréstimos contraídos garante, de certa forma, uma fonte perene, estável e alimenta o fundo. Então, a receita retorna ao fundo como recursos próprios e livres de utilização. Então, acaba retroalimentando e é uma importante fonte de arrecadação. Os empréstimos que a FINEP realiza retornam para o fundo e tem uma participação considerável quando a gente olha o funding do FNDCT. Bom, com relação a novas oportunidades e construção institucional, trazer duas coisas bem rápidas aqui. Primeiro é a questão das compras governamentais, né? O poder que a gente tem do setor público, que na maioria dos países é quem realiza compras significativas, né? Quando a gente olha compras governamentais em relação do PIB, alguns países selecionados, o Brasil tem uma participação considerável, e aqui acho que é um caso de ser explorado nesse próximo ciclo. Acho que tem uma predisposição bastante favorável de olhar para as compras governamentais e trazer um pouco de um olhar um pouco mais de inovação, daquilo que o governo compra, poder ser um puxador de demanda, né? E a gente sabe que
cerca de 15% do PIB mundial são gastos com as compras públicas. Alguns países possuem, em média, 29% realizados através de compras públicas. Em 2021, o orçamento da DARPA dos Estados Unidos para compras públicas foi bastante significativo, mais de 9 vezes o orçamento autorizado do FNDCT. E no Brasil, em 2021, foi de cerca de 1 trilhão, 12% do PIB brasileiro. Então, se a gente considerar que 2,5 desses montantes com potenciais encomendas tecnológicas, as ETECs, e compras públicas de inovações, a PPI, falam de um volume de 26 bilhões no Brasil em números. Sim, são números muito grandes, mas é para mostrar o quanto esse mecanismo, esse instrumento financeiro de compra pública, do qual a gente usou, de certa forma, na saúde, no segmento farmacêutico, principalmente, pode ser ainda mais explorado e com resultados bastante positivos. Aqui sobre a questão da neoindustrialização, do CNDI, o contexto estratégico, a Carla trouxe aqui de forma bastante ilustrativa o momento que a gente está de discussão, de desenho de uma nova política industrial, do qual o complexo da saúde é estratégico, está colocado ali, a biodiversidade está colocada ali também de forma muito explícita, o quanto será prioridade desenhar ações, programas para esse tema, né? E um pouco entrando agora na parte mais do financiamento da inovação para a biodiversidade, o que a FINEP olha, trazer algumas contribuições aqui para o debate, né? Bom, a biodiversidade brasileira, a gente sabe, entre 15% e 20% da diversidade biológica do planeta está concentrada no Brasil, né? Essa biodiversidade constitui uma das maiores potencialidades para alavancar a indústria de fito do país, né? Um estudo que eu olhei recente do IPEA estimou que de 25% a 40% dos medicamentos têm como princípio ativo elementos retirados diretamente da natureza, mas apenas 5%, 8% é explorado de fato, né? Então, essas agendas de conservação ambiental e da bioeconomia vêm ganhando destaque em nível global. E aí as políticas públicas precisam olhar para esse tema, para esse segmento, numa necessidade de criar novas políticas públicas ou aperfeiçoar as que já existem, que proporcionem o uso sustentável dos recursos naturais. Ou seja, estabelecer um arcabouço legal que regulamente, promova e estimula as relações entre P&D, o mercado e as comunidades locais são fundamentais. E entra um pouco no papel da FINEP, de concessão de financiamento de longo prazo, previsível e contínuo, além de uso de instrumentos financeiros mais adequados conforme o nível de maturidade tecnológica, que dialoga bastante com o que a Cristina trouxe no início da sua fala, a questão dos TRLs, né? Olhar para aquilo é fundamental para a gente saber como financiar, e com o papel da FINEP também, de colocar os seus instrumentos mais adequados de acordo com o TRL, de acordo com o nível de maturidade tecnológica. E aí, a questão dos recursos serem previsível e contínuo, acho que é um momento bastante oportuno que a gente está, bastante satisfatório de ter o FNDCT em toda a sua integralidade nos próximos anos, a partir da lei complementar que está vigente. Ou seja, estruturar um empreendimento para exploração sustentável é bastante complexo, né? Com riscos elevados e longo prazo de maturação. Quando a gente olha essa estruturação desses complexos, tem algumas etapas as quais as incertezas estão presentes, né? Que a gente percebe. Não só o acesso ao produto natural, a estruturação das condições de extração adequada, o processamento que permite realizar uma prova de conceito que justifique o interesse farmacêutico, outra incerteza, o desenvolvimento do extrato para executar os testes não clínicos, o ajuste e a finalização da formulação para o ensaio clínico. Então, tem uma série de incertezas, que eu elenquei algumas aqui, a execução da farmacovigilância, que faz com que estruturar esse complexo, estruturar isso tudo é bastante complexo. E aí o arranjo produtivo é fundamental para que isso aconteça, né? Nas extrações, as cooperativas, os pequenos produtores, as empresas extrativas vão ter a capacidade científica e tecnológica de explorar isso da melhor forma adequada com as nossas ICTs, universidades, startups, fazer essa conexão, né, com as inovações, essa conexão com a indústria de fitoterápico, com os novos negócios no setor farmacêutico, com uma exploração econômica sustentável. Então, montar esse arranjo desde a extração, passando pela nossa capacidade científica e tecnológica existente, até chegar na ponta, de fato, é bastante complexo, é bastante desafiador, mas é fundamental olhar para
olhar dessa forma, né? E aí, o papel da FINEP basicamente consiste em contribuir com a formulação da política pública, elencando as prioridades a serem apoiadas, né? Além de prospectar as instituições, fomentar essas instituições que vão fazer parte desse arranjo, e mapear as competências, estimulando esse setor privado na mobilização dos atores em torno de uma demanda. Ou seja, é um pouco que eu mencionei agora há pouco sobre você ter os instrumentos mais adequados, né, para aquele nível de maturidade tecnológica, para aquele desenvolvimento que está sendo proposto. E acho que a FINEP tem um portfólio bastante rico de instrumentos financeiros para apoiar da forma mais adequada a etapa que aquele projeto está. Por exemplo, algumas ações iniciais, atividade de caráter eminentemente científico, que explora o nível de conhecimento que poderá resultar numa prova de conceito. Uma coisa bem inicial ainda, você usa os instrumentos não reembolsáveis tradicionais. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, mobilização entre ICT e empresa privada, o projeto ainda apresenta alguns riscos tecnológicos, a gente pode usar a subvenção econômica, o bônus tecnológico, os instrumentos de FINEP Startup. Quando a gente entra em alguns estudos clínicos, crédito com taxas de juros reduzidas e incentivos fiscais, por exemplo, aprimorar processos para que o desempenho operacional ocorra conforme previsto. Quando a gente avança no estudo clínico, então, crédito de longo prazo, emissão de debêntures. Então, é você colocar os instrumentos financeiros de forma adequada ao nível de maturidade tecnológica e ao nível de desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento. Então, acho que esse é um papel importante que a FINEP tem para fomentar e alavancar a biodiversidade. E aí, dentro de uma política de longo prazo, que promova o quê? A indução desses arranjos complexos envolvendo os múltiplos atores é imprescindível. Ou seja, então, criar um programa de financiamento que envolva concessão integrada de recursos para aproveitar o potencial econômico da biodiversidade brasileira, com recursos não reembolsáveis para as ICTs, subvenção econômica para empresas, crédito com taxas subsidiadas, incluindo alternativas terapêuticas ofertadas aos usuários do SUS. Isso foi feito, a gente conseguiu fazer alguns casos de integração de instrumentos financeiros ofertados por agências, pela FINEP. Por exemplo, no caso do ensaio clínico de vacinas contra a Covid, a gente integrou alguns instrumentos, ou no Inova Saúde lá em 2013, que a gente conseguiu integrar os instrumentos e capacitar algumas empresas brasileiras na produção de medicamentos biosimilares do país. Acho que é isso, Ana. Acho que eu fiquei dentro do tempo. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada, Igor. Ficou assim, vocês estão demais. Eu acho que é importante demais esses temas essas ferramentas que a FINEP disponibiliza, né? A coisa de você poder avaliar a propriedade intelectual e o investidor poder avaliar, ter essa prova de conceito. Eu acho que hoje em dia muita coisa que surge na academia, em startups, acaba morrendo na praia muito por isso, né? Pela falta de saber o risco exato, né, que o investidor está criando e o quanto aquela tecnologia está embrionária ou não e merece esse investimento, né? Então, acho que isso a FINEP vai ajudar muito e a gente está vendo aqui que está todo mundo cada vez mais especificando os editais, né? Cada vez mais era um problema que a gente tinha, era tudo muito geral, né? E aí o fitoterápico ou os medicamentos, né, cosméticos da biodiversidade acabavam ficando ali meio que perdidos nesses editais, né? Então isso é interessante, essa avaliação das formas como os editais estão sendo propostos, que aí é mais chance dos pesquisadores e empresas participarem, né? Bom, então a gente vai para o nosso terceiro palestrante. Ele é CSO e fundador da Nintex, o Cristiano Guimarães. Dr. Cristiano Guimarães é mestre e doutor em Química Teórica, Orgânica e Medicinal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade de Yale. Ele trabalhou primeiro na Amgen, a maior biotech do mundo, né, e depois na Pfizer, uma das maiores farmacêuticas do mundo, ambos nos Estados Unidos, como cientista principal sênior. Em 2014, o Dr. Cristiano retornou ao Brasil para liderar a unidade de inovação radical do Axê Laboratórios e, em 2021, fundou a biotech brasileira chamada Nintex. Por conta do impacto de suas mais de 70 publicações e patentes, Cristiano figura entre os cientistas mais influentes do mundo, segundo a editora Elsevier.
Cristiano traz sua expertise para abordar o tema Próxima Geração de Terapias a partir da biodiversidade brasileira, uma oportunidade para o Brasil se posicionar como player global em inovação farmacêutica. Cristiano, seu tempo é 20 minutos também, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui e discutir com a Carla, com o Igor, com a Cris, e mostrar essas apresentações e como que a gente pode alavancar a biodiversidade como fonte aí geradora de valor para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo. Como a Ana falou, eu sou fundador da Nintex, junto com o Miller e com o Savério, e a gente conta com um investimento importante, que eu vou falar em breve, para estruturar esse mecanismo, né, de gerar projetos que gerem valor e que, eventualmente, capturem valor e coloquem o Brasil como um player relevante em P&D na cadeia global farmacêutica. Essa árvore da Nintex, ela representa bastante o modus operandi e também como a empresa pensa em biodiversidade. A gente não pensa em biodiversidade apenas, né, em produtos que possam ser gerados a partir de moléculas naturais provenientes de plantas, mas a gente pensa bastante em como plantas e micro-organismos interagem há milhões de anos, esse crosstalk molecular que existe entre essas espécies, e como a gente deriva do mesmo ser, vamos dizer assim, esse crosstalk molecular entre plantas e micro-organismos pode acontecer também nos seres humanos, principalmente na modulação da microbiota, né, dos micro-organismos que nos habitam e que estão super responsáveis aí pela homeostase, mas também, quando em desbiose, quando em desequilíbrio, na geração de uma série de patologias. Então, o objetivo da Nintex primordial é decodificar essa biologia intra e entre espécies para trazer a nova geração de terapias para o mercado. Tá? Bom, a Nintex, aqui na nutshell, ela acredita bastante no poder da biodiversidade como essa ponte, né, de moléculas naturais que, eventualmente, podem ser desenvolvidas como medicamentos. Hoje há um momento importante que faz com que a gente consiga congregar aspectos aí tecnológicos, legais e regulatórios, né, numa tempestade perfeita, que o Brasil pode explorar a biodiversidade com segurança jurídica, com um caminho regulatório bem estabelecido, utilizando o que tem de mais moderno aí em inteligência artificial, em química analítica e ciências ômicas, né? Então, para tal, a Nintex, ela desenvolveu suas próprias tecnologias para fazer isso com agilidade, com assertividade. Então, a gente tem uma ferramenta aí de analytics que consegue estruturar essas informações sobre plantas e seu potencial medicinal, utilizando o que tem de mais moderno em Data Analytics. Vou falar um pouquinho sobre isso. E o nosso objetivo é desenvolver produtos naturais, né, produtos que possam modular alvos biológicos diretamente e indiretamente via modulação dos micro-organismos que nos habitam, principalmente os micro-organismos que estão no nosso trato gastrointestinal, onde 95% desses micro-organismos residem, né? A gente também desenvolveu uma plataforma chamada XGI Biomics para entender a interação entre essas moléculas de plantas e os micro-organismos, né, os micro-organismos do microbioma humano, e assim, com essas tecnologias e com a biodiversidade como essa fonte inesgotável de moléculas, a gente consegue desenvolver esses projetos com parceiros que têm primordialmente um objetivo farmacêutico, mas a gente vê uma série de oportunidades para o desenvolvimento de novos ingredientes e produtos nutracêuticos também. Mas o foco da Nintex é o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Bom, aqui nós temos os principais fundadores da Nintex. Eu atuo mais na área de pesquisa, a Ana já me apresentou. O Miller é o CEO atual da empresa. Ele é um executivo bastante experiente na área de desenvolvimento analítico e farmacotécnico, atuando em empresas nacionais e multinacionais. E o Savério, que hoje ele está no nosso como membro não executivo do nosso board, né, do nosso conselho de administração, e então, mas ele atua aí, né, com
Ele é um dos fundadores, ele trabalha numa empresa canadense, mas traz aí bastante uma visão estratégica e de negócios. E a gente exercitou bastante essa complementaridade entre a pesquisa e o desenvolvimento e o negócio no Axê, e lá, junto com um time que ou não continua mais lá, ou que ainda está lá, a gente conseguiu uma série de conquistas importantes que mostram que o Brasil, quando se estrutura e quando acredita, se organiza bem, ele pode, sim, alcançar objetivos super importantes. A Nintex, ela tem uma governança bem robusta, a gente tem um conselho científico formado pelo Dr. Fernando Reinach, que é uma das grandes referências aí em genômica, e também, né, em como alavancar negócios de origem científica. O Dr. Eduardo Zimmer, ele é uma referência mundial em Alzheimer's disease, e a Kátia Sivieri, que atua na Nintex como diretora científica, é uma referência na ciência do microbioma humano. Nosso board conta com os fundadores, com o Peter Anderson, que é o CEO e acionista da Centroflora, ele também é um investidor da Nintex, o Gabriel Pérez, que é o gestor do Fundo Pitanga, que é um dos nossos investidores. O Gabriel aqui também atua como conselheiro, o presidente do Conselho de Administração da Recepta Biofarma, que é uma outra biotech importante aqui no cenário brasileiro, e a Mariana Donatelli, que é do Fundo Maraé, que é o Family Office de um dos fundadores da Natura, que é o senhor Guilherme Leal. Então, a gente é investido pelo Fundo Pitanga, como eu falei, que tem grandes referências aqui do setor financeiro e produtivo do Brasil, né? A Maraé e o Peter. Tá? E isso todos acreditam bastante no potencial da biodiversidade como fonte aí inesgotável de soluções farmacêuticas para colocar o Brasil, como eu falei, nesse mapa global de P&D farmacêutico. Bom, a Nintex é uma startup, mas com 7 colaboradores de grande aí, base científica, né, formado nas melhores universidades aí brasileiras e mundiais, mas a gente executa o nosso projeto num contexto hoje muito democrático e descentralizado, que eu vou falar um pouquinho, abordar no final, né, que é uma das molas aí propulsoras para colocar o Brasil nesse mapa. Então, a gente atua numa rede, né, onde a gente se complementa muito bem com nossos parceiros, como o CNPEM, na fase de Discovery, o CIEMP também na fase de Discovery. Ambas são unidades em Brapi que fazem uso aí desses recursos e dessa governança e desse instrumento de aceleração de projetos, e alguns desses projetos têm também recursos do BNDES por conta da exploração da biodiversidade. Então, a gente tem essa atuação aí na fase de Discovery com esses institutos de pesquisa, aumentando a nossa equipe, a nossa capacidade e nossa expertise, obviamente. A Centroflora atua muito, né, como todos sabem, né, numa cadeia produtiva de extratos, né, então, tanto do campo até o escalonamento desse extrato de uma forma reprodutível, que possa, né, agregar esse IFA a um produto farmacêutico que possa ser registrado nas grandes agências regulatórias mundiais. Então, a gente tem essa complementaridade também com a Centroflora, que atua de uma forma transversal, produzindo extratos tanto na fase de Discovery, mas também numa escala piloto e industrial. E a gente também tem uma parceria com uma planta industrial do sul do Brasil para transformar esse extrato num produto farmacêutico e que possa ser testado clinicamente e depois comercializado. Então, aqui a Nintex exercita bastante as complementaridades, o poder de cada parceiro, e para desenvolver esses projetos de alta complexidade. Bom, falei no início da questão aí da modulação da microbiota intestinal por plantas, e como que essa microbiota está envolvida em uma série de patologias, quando em desequilíbrio, e essas patologias são as chamadas doenças multifatoriais. E como o nome diz, não são derivadas apenas de um fator, né? Elas são derivadas de fatores genéticos, são derivadas de fatores ambientais, e principalmente como esses fatores genéticos e ambientais interagem, notadamente através da microbiota intestinal.
E aqui à direita tem uma série de áreas terapêuticas e indicações terapêuticas dentro dessas áreas, onde o papel da microbiota intestinal é crucial, né? Então, a gente tem não só a área de gastroenterologia, que seria a mais óbvia, mas outros eixos que são afetados por essa interação entre a microbiota intestinal e as células humanas, que podem acarretar doença, como o eixo cardiometabólico, o eixo imunológico, doenças neurodegenerativas, que muitas delas têm sua origem muitos anos antes dos principais sintomas aparecerem num quadro, né, específico de microbiota intestinal, e as doenças infecciosas, né? Então, a microbiota, como eu falei, 95% dela reside no intestino delgado, ela atua como essa interface entre os fatores ambientais e o fator genético, e uma série de doenças tem sua origem na interação entre fator ambiental, mediada pela microbiota, com o fator genético. Não basta apenas um quadro de desbiose para gerar uma doença. É preciso entender qual é a sua suscetibilidade genética e como esses triggers que se originam na microbiota podem desencadear doenças de origem imunológica, doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias intestinais. Então, modular apenas um alvo biológico diretamente de uma forma clássica para doenças multifatoriais pode não ser suficiente para o tratamento efetivo daquelas doenças. Há necessidade de olhar também a modulação da microbiota e como isso impacta indiretamente os alvos biológicos. E aí, não surpreendentemente, a gente se baseia muito e cita bastante esse estudo que se chama American Gut Project, que tentou entender quais eram os principais fatores moduladores da microbiota, principalmente a intestinal. E, não surpreendentemente, plantas são o fator que mais modula a microbiota intestinal. Como eu falei, como a árvore da Nintex mostra, plantas e micro-organismos se conhecem há milhões de anos, produzindo moléculas um para os outros. Então, obviamente, o que mais modula a nossa própria microbiota, que tem laços com a microbiota, né, do ambiente, principalmente a do solo, né? Todo mundo herda a sua microbiota do solo, que é o grande repositório de micro-organismos. É claro que a gente herda de nossa mãe, das nossas interações depois que nascemos, mas, eventualmente, todo mundo tem essa conexão com a microbiota do solo. Então, aqui resumindo esse slide, o que mais modula a microbiota nossa é o consumo de plantas. Aqui a gente a Nintex não produz dieta, mas se baseia nessa informação para desenvolver produtos farmacêuticos de origem natural. E aí a gente acha que é uma grande oportunidade para a reemergência de um drug discovery baseado em produtos naturais, porque, além de considerar, né, o aspecto de que essas moléculas evoluíram para ter uma função fisiológica, modulando, né, o metabolismo de plantas e também de micro-organismos, a gente tem que entender e por conta dessas propriedades tridimensionais, né, de encaixar nos seus alvos e terem essa função biológica, a gente tem como uma grande oportunidade para alavancar essa reemergência essa observação do papel da microbiota em doenças, e o que mais modula a microbiota são as plantas. Então, a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver produtos farmacêuticos para doenças multifatoriais que tenham esse olhar mais holístico e não reducionista de alvo, né, fechadura e chave à molécula, né? A gente aqui, para doenças multifatoriais, tem que ter uma abordagem multi-alvo, multi-target, pensando nessa modulação direta e na modulação indireta. E só monitorando o meu tempo, ainda tenho 20 minutos ou 15 minutos. Como que acontece essa interação de plantas com a microbiota? Bom, essas moléculas de plantas, elas são substratos para a microbiota e podem alterar essa composição da microbiota, e o que tem na superfície desses micro-organismos modulam esses diferentes eixos que eu mencionei, um eixo neuronal, eixo imunológico, eixo cardiometabólico. As moléculas de plantas, como são substratas, elas são transformadas pela maquinaria enzimática desses micro-organismos e são muitas vezes ativadas, né? E a terceira forma dessa interação é que as moléculas de plantas podem ser fermentadas e mudam o metabolismo, né, dos micro-organismos, que passam a secretar diferentes metabólitos, diferentes proporções, por exemplo, de ácidos graxos de cadeia curta. E tudo isso modula nossos alvos biológicos, tá?
A Nintex atua basicamente em 2 braços para explorar esse poder medicinal de plantas, né? Uma frente de etnofarmacologia, onde a gente tem aqui o CIEMP, um parceiro forte nessa frente, onde a gente estuda esse conhecimento tradicional, ou a gente estuda as informações científicas sobre essas plantas medicinais e a gente estrutura isso com a nossa ferramenta de analytics, que eu vou falar em breve. A gente faz um screening em sílico dessas opções, efetivamente produz esses extratos. Alguns desses extratos são produzidos no CIEMP e outros pela Centroflora. E a gente faz esses extratos de uma forma que seja escalonável, usando os mesmos princípios de funcionamento dos equipamentos, em escala bancada, e tem que conversar com os equipamentos na escala piloto. E estuda nos modelos animais, estuda sua função, seus resultados, entende os resultados na modulação da microbiota para escolher aquele ativo que melhor module concomitantemente alvos biológicos diretamente e indiretamente via microbiota. Essa é a frente de etno. Uma frente de bioprospecção, como é um screening contra um alvo já escolhido, obviamente que a abordagem multi-target ela não é tão óbvia, né? Porque a gente tem um screening contra um alvo, uma frente de bioprospecção, mas ela ainda é possível ao entender como esses hits também podem, né, no screening de alta resolução, podem modular a microbiota de interesse. Tá? Sobre as tecnologias, como é que a gente organiza essas informações, né, sobre plantas e doenças e mediadas aí por produtos naturais que interagem com alvos conectados a essas doenças e também modulam a microbiota. A gente fez uma ingestão de uma série de plantas, usou essa tecnologia que muitas Big Techs usam, inclusive para organizar informações. Google usa bastante para organizar informações sobre uma pessoa, por exemplo, que você faz uma procura no engine do Google. Então, aqui a gente ingeriu uma série de bases. A base tem uma série de funcionalidades que facilitam aí a pesquisa, as perguntas, para selecionar essas plantas com maior potencial para determinadas doenças. E aqui a gente tem um número de referências, né, que são utilizadas, um número de plantas, né? A base tem 50 mil plantas ali catalogadas, substâncias que essas plantas produzem, enfim, uma série de informações. E assim a gente estrutura o início do projeto. A gente quer que esse início do projeto seja sistemático, seja direcionado por dados e diminua dessa forma as tentativas e erros e a arbitrariedade na escolha dessas plantas. A gente tem tido bastante sucesso em nossos projetos com a confirmação experimental, né, dos resultados em sílico. Tá? Uma outra ferramenta que nós desenvolvemos, inclusive já com pedido de patente depositados, fruto dessa ciência que a Kátia vem desenvolvendo aqui na academia por mais de 12 anos. A Kátia está à direita na primeira foto, ela é diretora científica do nosso laboratório. Nosso time aqui tem 6, mas tem mais uma pessoa que já entrou na empresa. E esse laboratório que está incubado no Centro Inova, da Centroflora, né, para a gente alavancar essas sinergias aí, né, de testar os extratos que são fabricados pela própria Centroflora, para a Nintex ou para a Centroflora, nos projetos da própria Centroflora, a gente consegue entender como essas moléculas naturais modulam microbiotas saudáveis e microbiotas doentes. A gente coleta amostras fecais, prepara os inóculos fecais, as microbiotas, inocula nesse equipamento, nessa tecnologia. Só para explicar brevemente, o primeiro reator simula o estômago, o segundo o intestino delgado e os 3 últimos o cólon. E ali a gente entende como que essas plantas, essas moléculas naturais, mudam as assinaturas, modulam para cima micro-organismos que se beneficiam dessas moléculas naturais e modulam para baixo micro-organismos que não se beneficiam dessas moléculas naturais, e assim a gente consegue entender como é que a gente pode quebrar assinaturas conectadas a patologias, como é que a gente pode produzir novos metabólitos que podem ter impactos em diferentes eixos do nosso organismo, enfim. Aqui a gente usa as ciências ômicas, como eu falei anteriormente, estudos de metabolômica, de metagenômica, para entender essa interação. Tá? E aqui a gente tem um pipeline de projetos com os nossos parceiros, com o CNPEM, com o CIEMP, com a Centroflora, com a ADEST, nas diferentes áreas terapêuticas que eu mencionei. E como é que a gente gera valor a partir desse pipeline?
Bom, a Nintex, como é um modelo que a gente desenvolveu no próprio Axê, e vou falar de alguns cases de sucesso que o Brasil tem, muitos deles do próprio Axê, do time, continua lá exercitando esse modelo, desenvolveu com os fundadores da Nintex esse modelo, mostra como que a gente pode alavancar a biodiversidade brasileira com um bom balanço entre investimento, risco e retorno sobre esse investimento. Então, a Nintex ela leva esses projetos até essa fase de formulação. Por isso a importância desses parceiros do CIEMP, o CNPq, por exemplo, na fase de pesquisa, de discovery, na fase de também para produzir esses ativos, a Centroflora no escalonamento desse IFA e de formulação com a nossa CDMO para a gente produzir, fechar o projeto nessa fase e ali procurar parceiros globais, fazer o licenciamento desse projeto para players globais, né? Porque você desenvolve uma inovação radical, ela tem que ser pensada com uma aspiração global. A gente não vai desenvolver uma inovação radical apenas para o Brasil, que é 3% do mercado farmacêutico. Então, e o investimento não justifica apenas o mercado brasileiro, né? Então, a gente vive um contexto muito descentralizado, muito democrático, onde a gente consegue uma startup como a Nintex, através de parceiros, desenvolver projetos até uma fase e depois uma grande farma continua o desenvolvimento, mas já remunerando quem originou esse projeto. É muito interessante que a gente vê que esse pipeline de projetos globais de farmacêuticos vem crescendo aí muito aceleradamente por conta desse novo contexto, onde as big pharmas não centralizam mais o P&D, né? Então, a gente tem, por exemplo, empresas de com 1 a 2 projetos apenas, né? E elas perfazem 50% das empresas que têm um pipeline ativo. E é muito interessante ver nessa figura à direita que 65% dos registros das top 20 farmas têm origem externa. Então, elas compram o projeto. Então, a Nintex ela pode desenvolver um projeto, assim como a Axê também, enfim, que é uma empresa grande, mas desenvolve um modelo de inovação também em etapas, em stages, né? Pode desenvolver projeto até uma etapa pré-clínica e, a partir dali, já conseguir capturar valor em relação àquele ativo, né? E assim a gente pode alavancar a biodiversidade brasileira, como eu disse. E nesse modelo corrente, a gente vê, por exemplo, como é que é esse bom balanço. O attrition rate, né, que é a perda de projetos na fase de discovery, é 50%. Ou seja, se você tem um pipeline de 10 projetos, 5 deles têm chance de chegar numa fase de licenciamento. Então, isso são figuras, né, são números aí históricos, né, de projetos que nascem e vão aí, obviamente, passando esses gates, muitos vão ficando pelo caminho. Para chegar a registro, você precisa começar mais ou menos com uns 24 projetos, mas para chegar numa fase de licenciamento pré-clínico, você consegue ter um attrition rate de perda, né, de apenas 50 projetos. E o nível de investimento na casa de 5 a 7 milhões de dólares por projeto, que é um nível de investimento que cabe no bolso de um empresário brasileiro, né? E a gente pode, as duas maiores fases de licenciamento são a pré-clínica, como essa figura do meio mostra, e a fase 2, que é onde você atinge prova de conceito ou em animais, no caso da pré-clínica, ou em humanos, no caso de fase 2. E os projetos na fase pré-clínica têm um valuation ajustado a risco na casa de dezenas de milhões de dólares a algumas centenas de milhões de dólares. Então, você consegue entender que com um nível de investimento de 5 a 7 milhões de dólares por projeto, com um attrition rate de 50% e com valuation de dezenas de milhões de dólares a centenas de milhões de dólares, é um bom balanço para o Brasil exercitar esse modelo, que já tem sido exercitado com sucesso. A própria Recepta, que eu citei no início, o Gabriel, né, presidente do Conselho de Administração, membro do nosso Conselho de Administração também, gestor do Pitanga, foi o pioneiro nisso, né? Essa empresa foi a pioneira em 2015, se eu não me engano, fez um licenciamento para uma biotech de Massachusetts. O Axê avança bem com o projeto de vitiligo, que vem da biodiversidade brasileira em desenvolvimento clínico também, que foi um projeto de 2017, onde esse projeto alcançou essas fases clínicas, e a gente começa a ver também outros projetos do Axê que exercitam esse modelo. Minha última função ali no Axê foi fechar, junto, obviamente, sempre, a gente nunca faz nada sozinho, junto com o time, um licenciamento, aqui é uma molécula sintética para transtorno do estresse pós-traumático e ansiedade, tudo também na fase pré-clínica, e fiquei muito feliz de ver recentemente mais uma parceria para o desenvolvimento de uma outra molécula que vem de um pipeline ativo de moléculas que pensam globalmente, né, projetos que pensam globalmente para atrair esses parceiros globais para o desenvolvimento né, de soluções terapêuticas para o mundo. Então, a gente pode combinar a nossa biodiversidade brasileira
esse modus operandi para posicionar, como eu falei já na apresentação, o Brasil como um grande player, né, em P&D farmacêutico, mas com uma plataforma que seja eminentemente, né, que nos diferencie, eminentemente brasileira e que nos diferencie de outras plataformas mundiais. Bom? E assim eu agradeço o convite novamente, a presença dos participantes e da audiência, e estou aberto a perguntas ou a discussões aí no tempo que nos resta. Bom, muito obrigada, Cristiano. Acho que foi fantástica a sua exposição. A gente tem visto isso, a gente que trabalha com biodiversidade direto, e eu tenho visto muito isso, inclusive no monitoramento de patentes de biodiversidade daqui da Bifina, várias plantas entrando como psicobióticos, e não só probióticos, mas também nessa linha neurológica. Então, a gente cada vez mais vai avançando, né, e inovando com essa biodiversidade. Aqui nós tivemos duas perguntas. Uma pergunta foi do Luiz Eduardo, do INPI de Santa Catarina. Ele perguntou para a Carla se o BNDES solicita um estudo mais acurado do estado da técnica pelo proponente para evitar o apoio a projetos que infringam patentes de terceiros e que possam vir a ter problemas judiciais. A Carla respondeu, mas eu acho que seria interessante ela responder, porque muita gente tem essa mesma dúvida, né? Por favor, Carla. Oi, obrigada pela pergunta. No geral, não, tá? Na verdade, a maior parte dos nossos apoios, né, a gente, por exemplo, no crédito, ou quando a gente apoia uma empresa como com equity, né, entrando com participação acionária, a gente não está olhando para o desenvolvimento de um projeto ou uma molécula, né, específica, a gente está olhando todo o pipeline daquela empresa, daquela instituição, o plano de negócios e inovação. No caso de projetos, aí, por exemplo, não reembolsável, né, por exemplo, onde aí a gente faz uma atuação assim com um tiro mais certeiro, né, muito mais específica. Digamos, apoiamos os ensaios clínicos, né, da vacina da dengue do Instituto Butantan, com esse recurso. Aí a gente está apoiando um produto específico, e aí, a depender do estágio, do desenvolvimento daquele produto, né, daquele projeto, a gente vai ter que fazer uma avaliação assim mais ampla, né, de questões não só de propriedade intelectual, como aspectos regulatórios, né, Anvisa já tem condições de fazer aquilo que está se propondo a fazer, já teve autorização, tem protocolo clínico, enfim, aí é muito projeto a projeto, né, então, como eu falei, não obrigatoriamente, mas a gente pode vir sim, caso seja a solicitar ou a fazer, caso seja um ponto que a gente considere muito crítico naquele projeto. Obrigada, Carla. O Luiz Eduardo também perguntou aqui para o Cristiano se o efeito heterógeno, no caso de canabinoides, é um exemplo dessa visão mais holística abordada. Ótima pergunta, eu já tinha lido lá no chat. E, assim, a gente acha que a grande maneira da gente diferenciar, eu particularmente tenho um pouco de implicância com o nome fitoterápico, vocês vão me permitir essa implicância, mas não pela nomenclatura em si, porque eu acho que muitos desenvolveram essas soluções sem o conhecimento dessa caixa preta, né? E por conta desse desenvolvimento, sem o completo entendimento do mecanismo de ação, ou dos mecanismos de ação, ou da modulação da microbiota, os produtos performam de forma errática no mercado e acabam estigmatizando o nome fitoterápico, né? Então, a gente acredita na Nintex que uma nova página, não tem um nome para isso, seria realmente o aprofundamento desses mecanismos de ação múltiplos, o efeito entourage, como foi perguntado, e também nesse efeito como que essas moléculas modulam a microbiota, né? A gente acredita que esse efeito errático ele aconteça porque muitas moléculas chegam ao cólon. A gente sabe, né, quem estuda, quem é químico medicinal, entende que muitas dessas moléculas derivadas de produtos naturais, elas não são absorvidas, ou são muito pouco absorvidas. Por quê? Elas são extremamente polares e grandes. E elas chegam ao cólon como comida para a microbiota. E ali elas vão exercer seu efeito. Só que a variabilidade da nossa microbiota é maior que a nossa variabilidade genética.
Então, vocês podem entender, se você não tem um entendimento da microbiota do paciente, o que vai acontecer naquela microbiota que vai, eventualmente, modular algum alvo, pode não funcionar por conta da composição daquela microbiota. Então, é fundamental que se entenda as composições dessas microbiotas que estão relacionadas à doença e como que a gente pode modular essa microbiota para trazer o indivíduo para um estado, por exemplo, de homeostase. Né? Então, sim, esse efeito entourage é um exemplo, numa modulação clássica de vários alvos biológicos, mas tem que pensar também em como que a própria cannabis modula a microbiota intestinal. Né? Pode modular os diferentes eixos aí, enfim, através da microbiota intestinal, os outros fitoterápicos aí no mercado. Obrigada, Cristiano. Tenho mais duas perguntas aqui para você. Do Gideão, do Herbário. Se dentro das pesquisas que a Nintex tem realizado com o objetivo de modulação da microbiota intestinal, se tem observado mais potencial para extratos brutos, frações ou moléculas isoladas, e do Marcelo Vale de Souza, da UNB, se no modelo de negócio da Nintex os investimentos são captados por projetos específicos ou para a empresa toda. A Nintex utiliza proteômica entre suas tecnologias ômicas? Uma salada de perguntas, né, Mariana? Vamos lá. A gente no caso da nossa plataforma, tem testado mais extratos brutos. Tá? Neste momento, por conta do momento dos projetos. Então, por exemplo, as frações que a gente tem lá no CNPEM, uma biblioteca que foi montada pelo CNPEM e pela Fitobios, a gente ainda não chegou no momento de testar, por exemplo, as frações hits naqueles alvos, mas é algo que está no nosso plano. No momento, a gente tem testado para os projetos que vêm de etnofarmacologia, onde a gente faz os extratos brutos, que podem ser, obviamente, otimizados e depois fracionados, a gente tem testado, por conta do momento desses projetos, testado os extratos brutos na modulação da microbiota. Pensando aí na capacidade de modular microbiota, pode ser até que os extratos brutos tenham maior capacidade do que as frações, porque você consegue, num único ativo, agregar uma série de funções, né? A modulação dos alvos diretamente, mas também ter ali alguns substratos que modulem a microbiota. Mas a gente ainda não tem essa resposta, que pode, obviamente, né, se você colocar no extremo uma molécula isolada, pode ter uma dificuldade muito grande de fazer várias coisas, né? Modular alvos e, ao mesmo tempo, a microbiota. Eu acho um pouco mais complexo, mas os extratos ali, ricos em várias moléculas, devem ter esse grande potencial. A gente, nas ciências ômicas, trabalha basicamente com metabolômica e metagenômica, ainda não proteômica. Então, a gente entende os metabólitos que são formados, a gente entende os micro-organismos que são modulados. E, no caso dos investimentos, a gente tem o Fundo Pitanga, né, a Maraé e o Peter, né, no investimento no equity. E, nos projetos, a gente também tem os nossos parceiros, CNPEM, o CIEMP, que tem uma participação nos projetos, mas não no equity da empresa. Então, a gente tem esses dois mecanismos de financiamento da Nintex, tá? Através dos parceiros, por exemplo, a Embrapi, né, no projeto, onde a gente tem uma co-titularidade daquele projeto, e a parte da Nintex vem do investimento no equity dela para complementar esse co-investimento no projeto com o parceiro. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, Cristiana. Aqui tem mais 2 ou 3 perguntas. Pelo adiantado da hora, as perguntas já vão ser encaminhadas para os palestrantes. A gente tem os e-mails para resposta e tudo. Bom, eu acho que foi uma manhã muito rica, né? A gente falou muito de biodiversidade, de biotecnologia, de projetos, né? A gente está vendo um andamento muito forte na bioeconomia, nesse atual governo, e a coisa parece estar andando muito bem. A gente ainda vai ter outras dores de cabeça, talvez, né? Semana passada teve a reunião do CEGEM, foi aprovada uma nova resolução para procedimento de cadastro de produtos com patrimônio genético que não sejam um dos elementos de agregação de valor.
Estamos discutindo uma outra proposta de resolução que prevê a necessidade de consentimento prévio informado do conhecimento tradicional de fonte secundária, que é obtido de publicações, feiras, documentários. Então, ela entrou na pauta para a próxima reunião de outubro, né? Nosso próximo webinar vai ser apresentar os estudos, o resultado do estudo que eu fiz para a CEPAL e para o MIDIC sobre critérios de patentabilidade de invenções biotecnológicas, em que eu comparei a legislação de 42 países e trouxe as demandas dos usuários do sistema de propriedade intelectual. Então, a gente vê que tem um intenso debate sobre biodiversidade e biotecnologia. Isso vai continuar mudando ao longo desse ano, isso vai continuar sendo bastante discutido, inclusive para mudança, talvez, até das diretrizes de exame de pedidos de patente, né? Então, eu queria agradecer aos palestrantes pelas valiosas contribuições, pelas falas, que são muito importantes para todo o público que está aqui, e a todos que acompanharam. Já deu meio-dia, né? Já temos aqui 80 ainda pessoas acompanhando. A cobertura jornalística e a gravação do evento ficarão disponíveis amanhã no site da Abifina. E aí eu queria desejar uma boa tarde a todos, uma boa semana, restinho de semana, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.